Nós iniciamos há 2 domingos uma jornada não fácil. Nós vamos caminhar por Jó, um livro que tanto nos desafia, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 3. Eu disse aqui, quando nós começamos a exposição do livro de Jó, que o livro de Jó, normalmente, nós lemos o seu início, e aí nós pulamos os seus capítulos e vamos para o final. E agora nós vamos entrar nos seus capítulos mais dolorosos, a partir do capítulo 3, capítulo onde há muita dor, onde há muito pranto, mas por alguma razão Deus, na sua graça, deixou esse texto para mim e para você, porque ele tem algo a nos ensinar. Então eu gostaria muito que você, em temor ao Senhor, colocasse sua vida, seu coração diante dele, para que a palavra dele fale ao seu coração. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereço o dia que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Clamem-no as trevas e a sombra de morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo que pode enegrecer o dia, aquela noite que dela se apoderem densas trevas. Não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidas os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar um monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, que ela espere a luz e a luz não venha, e que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento, porque não morri eu na madre, porque não expirei ao sair dela, porque houve regaço que me acolhesse, porque peitos para que eu mamasse, porque já agora repousaria tranquilo e dormiria, e então haveria para mim descanso com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro, se encheram de prata as suas casas, ou como aborto oculto, que eu não existiria, como criança que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, ali repousam os cansados, ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, o servo livre de seu senhor, porque se porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem. Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Porque se esconde luz, porque se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que eu temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai querido, nós estamos diante do teu povo, o povo que se chama pelo teu nome, povo
que experimenta dia a dia as suas lutas e seus pesares. Pai querido, nós estamos diante de Ti e como nós carecemos de Ti, porque se não for pelo Senhor e pelo Teu Espírito Santo, os nossos corações não encontram repouso, não encontram alívio. Nós precisamos do Senhor para que a Tua palavra venha aos nossos corações como aquele bálsamo precioso para trazer nós cura, refrigério. Olha aqui para o Teu povo, olha aqui para nós. O Senhor conhece a cada um de nós. Fala aos nossos corações mediante essa preciosa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, há 2 semanas eu disse aqui que à medida que o tempo passa, nós aprendemos, à medida que nós crescemos, que a vida avança, nós somos expostos a diferentes formas de sofrimento. A gente vai cedo na vida aprendendo que a vida não é muito do jeito que a gente gostaria que ela fosse. E o sofrimento vai sendo apresentado para mim e para você de diferentes formas. Mas a sensação que eu tenho é que não importa o quanto o tempo passa, a sensação que eu tenho é que a gente sempre encara o sofrimento como um intruso. Não importa o acúmulo de experiência que você tenha, é sempre difícil lidar com um novo sofrer. Quando ele nos afeta, ele afeta, ele desorganiza a nossa vida, ele chacoalha as nossas emoções, as crises se instalam e os nossos corações se perguntam por quê. A gente quer entender. O ministério pastoral nos coloca em muita frequência em contato com uma dor que não é nossa. A gente começa a conviver com a dor alheia e, portanto, com mais manifestações de sofrimento. E todas as vezes que a gente é chamado a participar da dor de alguém, é muito comum, seja qual o papel você exerça naquele momento de dor, mas desde que você se aproxime da dor de alguém, você já percebeu que é muito comum em nós uma sensação de impotência? O que dizer? O que falar? O que fazer? Como agir? Eu me lembro que no ano de 1996, meu primeiro ano de seminarista no Seminário Presbiteriano de Campinas, chegando em casa, tinha um telefonema, não tinha WhatsApp, internet estava começando, era telefonema e recado. E ligação via a ficha, já era moderno, tá? Não era mais ficha, era cartão telefônico. E alguém me deu o recado de que um amigo havia morrido. Uma família querida da igreja. Esse filho dessa família morava lá no sul de Minas Gerais. E eu então peguei o telefone, busquei informações e soube do falecimento desse amigo. Eu tinha, do alto dos meus 18 anos de idade, peguei o ônibus e fui para São Gonçalo do Sapucaí. A notícia que me chegou
é que eles estavam dirigindo, voltando de São Paulo, esse carro capotou e ele foi lançado para fora do carro. Uma costela quebrou e perfurou órgãos vitais e ele veio a óbito. Chegando na cidade, eu simplesmente pedi ao taxista que me levasse à igreja presbiteriana da cidade. E eu nunca vou me esquecer da cena, eu descendo do carro e entrando na igreja assim atrás, e assim que eu coloco os meus pés, a igreja cheia e lá à frente um caixão posto no meio da igreja. Aquela cena era muito nova para mim. A sensação que eu tive é que o tempo parou naquela fração de segundos que pareciam uma eternidade. E eu ainda tentando digerir aquela cena, e ao redor do caixão, uma jovem viúva e os pais ao lado, abraçados um ao outro, chorando a morte daquele filho. Tomei fôlego, adentrei o corredor e fui, na minha impotência, abraçar pais e a jovem viúva. Ao término do culto fúnebre, aquela jovem mulher com um filhinho de, no máximo, 1 ano de idade, gritava o nome do marido, dizendo: não! Eu e o nosso filho precisamos de você! Aquelas palavras cortaram meu coração e ainda me assombraram por algumas noites. O que dizer, o que falar, o que fazer. Passados alguns anos, uma outra cena, dentre outras, que me marcou. 1999, meu último ano do seminário. Eu era seminarista e trabalhava na segunda igreja presbiteriana de Rio Claro e alguém me chamou para fazer uma visita a uma mulher. Uma jovem senhora, uma jovem mulher, 40 e poucos anos de idade, talvez. Eu me lembro muito pouco do que se relacionava com a situação. Endereço, nomes, mas aquele momento em si, jamais eu esqueci. Eu adentro num quarto de penumbra, escurecido. Essa mulher de fisionomia abatidíssima, e a mim me fora relatado que ela estava enfrentando uma depressão profundíssima, algo que eu desconhecia. E eu me lembro da minha sensação não só de impotência, mas a minha sensação de inadequação. E eu confesso para você que me senti um pouco ridículo enquanto eu tentava estabelecer um contato com aquela mulher e queria, na minha jovem ingenuidade e inexperiência, conversar com ela. E a única resposta que eu tinha eram algumas palavras balbuciadas em meio a muito pranto. Orei por ela, fui embora. O que fazer, como agir, como lidar. Sabe esse desconforto? Talvez essa seja um pouco da sensação que a gente tem quando a gente lê o capítulo 3 de Jó, que é um desses textos que são tão difíceis da gente entender. Mas, ao mesmo tempo, sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia não se furta a falar da dor. A Bíblia não esconde o lamento de nós.
Presta atenção, não há nenhuma espécie de acanhamento para falar do assunto. Na verdade, o acanhamento é nosso, é meu, é seu. Afinal de contas, história boa de ler é aquela em que o gigante é abatido, onde a muralha é derrubada, o inimigo é subjugado. A gente já disse aqui, a gente gosta de vitória com sabor de mel. Eu gosto da euforia de saber que o mar se abriu, que o maná desceu do céu, que a água saiu da rocha, que o enfermo foi curado e que o forte se fez fraco. Mas eu não encontro nada disso no capítulo 3, aqui de Jó, que inaugura uma nova etapa. Aquela que normalmente a gente não lê. Aquela fé inabalável dos 2 primeiros capítulos. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Parece-nos que esse homem de fé robusta não está mais presente. Nesse capítulo, Jó, depois de uma semana em silêncio ao lado dos seus amigos, que o pastor Rafael pregou semana passada, quebra o seu silêncio em lamento profundo. Olha, como foi difícil pensar no que dizer, porque você sabe que eu fiquei pensando assim, qual é o tema que a gente dá para um sermão no capítulo 3 de Jó? Bom, deixa eu pensar, 1001 maneiras de amaldiçoar o dia do seu nascimento? Tipo Neston. Menino mais novo não sabe o que é Neston, né? São 26 versículos em que Jó olha com pesar o dia que ele nasceu. Jó olha para o dia da sua concepção e ele diz, seja estéril aquela noite, versículo 7. Para que sons de júbilo? Versículo 8, é um versículo curioso, ele diz, amaldiçoem aqueles que sabem amaldiçoar o dia e excitar, acordar, dispersar o monstro marinho, ou em outras versões dizem o Leviatã. O que é esse Leviatã? É uma figura mitológica, uma espécie de monstro marinho que representava as forças do caos. O que Jó está dizendo é, chamem o Leviatã para que ele acabe com aquele dia. Versículo 9, que se escureçam as estrelas do crepúsculo. Por que houve dia? Por que existiu aquele dia? Jó gostaria que aquele dia fosse arrancado do calendário. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Pereça o dia em que eu nasci, versículo 3. Versículo 11, por que eu não morri na madre? Por que eu não expirei antes de sair dela? Versículo 12, por que eu encontrei colo e seios que me amamentassem? Jó deseja para si a morte, irmãos. Versículo 20, porque se concede luz. Versículo 21, ele fala da morte como algo desejoso. Eu espero e ela não vem. Versículo 22, ele diz que pessoas como ele se regozijaria por encontrar um túmulo. E aí eu me pergunto, o que a gente pode aprender num texto como esse? Eu queria desafiar você para que nós lancemos 3 olhares para esse texto. O primeiro olhar é o olhar para o alto. O segundo olhar é o olhar para dentro. E o terceiro olhar é o olhar para o lado. Eu explico. Primeiro olhar, olhe para o alto. Lamente. Entenda o que eu quero dizer. O lamento é um recurso bíblico para a alma que sofre. Talvez isso seja novidade para você e por isso eu preciso explicar um pouco mais. Você sabia que dos 150 salmos da Bíblia, aproximadamente, e há discussões a esse respeito, mas aproximadamente 65 salmos são de lamento. 65 dos 150.
É preciso também que se diga e que você entenda que lamentar é diferente de murmurar. Tá bom? Sabe por quê? Porque a murmuração é a reclamação sem fé. O murmurador, ele irá reclamar a despeito da situação. Seja ela boa, seja ela ruim, haverá murmuração. Aquele que murmura nunca encontrou contentamento e nem tem esperança. O murmurador sempre irá reclamar. O lamento é diferente. O lamento é oração a Deus. E é por isso que eu peço a você que olhe para o alto. O lamento é o gemido sincero da alma que teme a Deus. O lamento é o grito de socorro do crente. É a oração honesta, sincera e direta do sofredor. É por isso que, de alguma forma, o lamento é a expressão de fé. Sabe por quê? Porque você não tem ninguém mais a quem recorrer e você sabe disso. Para onde eu irei? A quem eu clamarei? Por maior que seja o nosso sofrimento e até por mais que esteja abalada a nossa fé, a gente no fundo sabe, e eu me repito, e repito no meu coração com muita frequência as palavras de Pedro: para onde eu vou? Se só o Senhor tem as palavras de vida, eu não tenho para onde correr. Olha essa definição de lamento de um artigo escrito pelo Rob Brockman, que escreveu na Coalizão do Evangelho. Ele disse assim: o lamento é uma forma de louvor e oração com a intenção de aproximar-se de Deus em tempos de grande sofrimento e dor. Em última análise, é um presente maravilhoso para os filhos de Deus, porque pressupõe um relacionamento de quem depende dele. Ele diz mais: somente aqueles que podem se aproximar de Deus em um relacionamento de aliança são capazes de lamentar, porque lamentar é implorar a Deus para agir de acordo com seu caráter e promessas para nós. Os simples fatos de podermos nos aproximar de Deus em lamento é sinal de intimidade e esperança. Você sabia que tem na Bíblia, de todos os salmos de lamento, apenas um que não termina com nenhuma oração de louvor e gratidão? É o Salmo 88. O Salmo 88 termina dizendo: a solidão é a minha única companheira. Sabe qual é o único indício de fé no Salmo 88? É que é uma oração feita a Deus. Irmãos, prestem atenção nisso. Você precisa recorrer ao lamento e entenda que lamentar não é murmurar. Porque o lamento dá voz à nossa dor. O lamento dá vazão à nossa angústia. Você precisa falar. É bom dar nome às coisas. Abra o seu coração para Deus sem reservas. Sem reservas. Foi o que Jó fez, a sua oração foi ouvida por Deus. Sabe uma coisa curiosa? Jó não amaldiçoou a Deus como a sua esposa disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó amaldiçoou a si mesmo como alguém indigno de viver. E a gente não encontra aqui Deus dizendo: cala a boca, moleque. Deixa eu te lembrar uma coisa, presta bem atenção nisso e entenda que a gente não pode olhar para Deus de uma forma dicotômica,
binária, onde uma parte do caráter de Deus exclui a outra. Tipo, Deus é justo, sim. Deus é santo, sim. Deus é fogo consumidor, sim. Mas Deus é pleno de amor, de misericórdia, de graça. E Ele sabe diferenciar o clamor de um coração ingrato e murmurador para um coração que ama e que está sofrendo sinceramente. O coração de Deus, e você precisa se lembrar disso, é o coração de Jesus Cristo, revelado em carne e osso, manso e humilde, que não quebra a cana quebrada, que não pisa a torcida que fumega. É aquele Deus que, enquanto você abre o seu coração sofredor para Ele, Ele te abraça como quem diz: pode falar, meu filho, pode falar. É isso que Jó diz, versículo 24. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, os meus lamentos se derramam como água. É choro, choro. Aquilo que temo me sobrevém, o que receio me acontece. Você já, lá em casa, de vez em quando acontece essas conversas. A gente está num momento tão bom, em família. A gente pensa assim, puxa, tá tão bom. Dá um medinho de acontecer uma coisa ruim, né? Tudo aquilo que você pode imaginar de infortúnio que pode alcançar a sua vida, Jó passou por ele. Não tenho descanso, diz o versículo 28, nem sossego, nem repouso. Você entende que você pode lamentar, não murmurar? Me lembro de uma conversa com um amigo querido, pastor. Em uma das noites mais escuras da sua alma e mais sofridas, ele me disse que fez a seguinte oração diante da profundidade do seu sofrimento, sozinho, sem ninguém, no seu quarto escuro. Ele disse que em lágrimas orou assim, abre aspas: Senhor, eu sei que Tu és soberano. Por isso eu também sei que o que eu estou passando faz parte do seu plano. Mas eu te peço uma coisa, Senhor, me diga então, se quando o Senhor determinou esse momento, o Senhor o fez rindo ou fez chorando? Que oração de dor. Tem um poeta chamado Leandro Gomes de Barros, um poeta paraibano, final do século XIX, inspirou muito o Ariano Suassuna. Aliás, depois você procura lá um vídeo lindo onde o Ariano Suassuna declama esse poema, que é um lamento bem brasileiro. Preciso ler esse lamento para você. Olha essa oração. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ela é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Você já experimentou o sabor das suas lágrimas? Olha para o alto. Olha para o alto. Porque aquele que habita no alto também habita em você, e a você ele socorre com gemidos inexprimíveis. Olha para o alto.
Segundo olhar, olha para dentro. E por que você precisa olhar para dentro? Porque você precisa avaliar as suas emoções, porque elas te enganam. Irmãos queridos, o sofrimento, seja qual for, de alguma forma, maior ou menor grau, ele sempre vai nos impactar e ele sempre nos deixará marcas. O Tim Keller diz uma coisa curiosa, ele diz assim, o sofrimento ou constrói ou destrói. Abre aspas, ele diz assim, o sofrimento encontra o âmago da descrença e da crença em Deus. Do motivo de as pessoas regredirem ou amadurecerem seu caráter. De como Deus se torna mais real ou menos real para elas. Irmãos, o sofrimento de Jó foi intenso. E você precisa se lembrar disso. Jó perdeu os filhos. Jó perdeu tudo que tinha. Jó perdeu a sua saúde. A Bíblia diz que o seu corpo foi tomado de úlceras e feridas. Para além da dor do corpo, a terrível dor da alma de perceber que os outros te olham com nojo daquela figura apodrecida que tem que se raspar com pedaços de caco, cujo o próprio cheiro provavelmente o lembre que a saúde passou longe dele. O sofrimento de Jó foi tão grande que ele desejou morrer. Nós já lemos aí os versículos 20 até o 23. Jó almejava encontrar uma sepultura. Irmãos, algo acontece no coração de Jó, assim como acontece no coração de todo sofredor. É que, em meio ao sofrimento, nós tendemos a nos inclinar em direção à dor. O que eu quero dizer com isso? Sabe quando você tem aquele pequeno corte na mão? Não importa o que você vai fazer, aí você joga uma aguinha, toda hora dói. Alguma coisa vai me lembrar que tem um machucado ali. As dores da alma não são diferentes porque vira e mexe a gente se lembra que elas estão lá. As nossas emoções, e a gente tem a impressão de que enquanto a dor, ela não passa nunca. Me faz lembrar o salmista dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas a impressão que eu tenho é que essas noites são tão longas, e não raro a sensação de que elas são intermináveis. A dor e o sofrimento nos rouba a esperança e, presta atenção, tenta nos trancafiar em volta dele. Nos trancafiar em meio a essa atmosfera de dor. E é por isso, e presta bem atenção nisso. Sabe por que as pessoas suicidam-se? Parêntese, muito cuidado, eu não estou justificando, tá? Eu não estou aprovando o ato. Mas eu estou olhando para o coração do sofredor, que tanto sofre, que só é capaz de olhar para a sua dor, que tem a impressão de que a morte é a única solução que pode trazer alívio para a sua alma angustiada. Quem tenta se matar é porque está tentando se livrar daquela dor. É isso que aconteceu com Jó. Porque na cabeça de Jó, que só consegue olhar para aquele momento, ele diz, a morte vai equalizar tudo. Ali não tem oprimido, opressor. Versículo 17, os maus cessam de perturbar. Versículo 18, os presos juntos repousam e não ouvem a voz do seu feitor ou do seu capataz. Ali, tanto o pequeno quanto o grande estão na mesma situação. Você sabia que na Bíblia Jó não foi o primeiro a desejar para si a morte?
Moisés, diante de tanta luta, guiando um povo de coração de dura cerviz, ele disse: Senhor, melhor morrer. Elias, amedrontado, perseguido por uma rainha sanguinária e má, pediu para si a morte. Jonas disse: para mim é melhor morrer do que viver. Ou você se esquece também que o próprio apóstolo Paulo fala que viveu tribulações acima das suas forças. Tribulações essa que o fizeram se desesperar da própria vida, segundo aos Coríntios 1:8. E aqui o meu convite de que você olhe para dentro e avalie a sua própria dor e as suas emoções, porque é muito provável que elas vão dizer para você: é o fim, acabou. Elas dirão para você que não há mais jeito, não há saída e não há solução. Os olhos de quem está chorando têm dificuldade de enxergar um passo além no horizonte. A vista não fica embaçada. É por isso que você precisa olhar para o seu coração e lembrar que a dor às vezes nos incapacita de olharmos além, mas a incapacidade de olhar além não significa que o caminho esteja impedido. As nossas emoções ficam focadas naquele momento de dor. Mas há algo além. A história de Jó mostra isso para nós. A gente sabe que vai acontecer no final, mas ele não sabe. Talvez você não saiba o quanto vai durar o seu lamento. Talvez você não saiba o quanto você vai esperar pela oração e pela petição do seu coração. Eu também não sei. Mas eu e você enxergamos muito pequenininho. Então, quando digo olhe para dentro de você e avalie as suas emoções, entenda que a sua dor pode te pregar peças e pode querer te roubar de uma esperança sem a qual você não conseguirá viver. E isso me leva, então, ao meu terceiro e último ponto. Olhe para o lado. Tanto você como que sofre, quanto você que está ao lado de um sofredor. Essa é a parte do meu sermão que não está explícita aqui nesses textos, mas que eu acho importantíssimo refletir nela. Aqui a oração é de Jó. A presença dos amigos ficaram no capítulo anterior. Mas presta atenção. Você, irmão e irmã que sofre, que já elevou os olhos aos céus, que já olhou para dentro de si, olhe para o lado e peça socorro, por favor. Reparta esse fardo, porque ele é pesado demais para você. Peço a você encarecidamente, que está ao lado de alguém, estenda a mão a quem sofre, com o coração aberto e com compaixão ativa. Joga fora os clichês e as respostas rasas. Eu sei que é difícil e já disse o quanto que a gente tem essa impressão. As pessoas olham para nós esperando a resposta sábia. Não tem resposta sábia. Mas tem abraço sincero. Vocês lembram que eu contei aqui, os irmãos aqui da igreja e você que nos visita? Há poucas semanas eu tive a notícia de que um amigo da adolescência morreu. Foi o homem que Deus usou para me fazer um convite para que eu fosse num acampamento de Páscoa.
Depois eu fui no acampamento de carnaval. E aí tudo mudou. Esse rapaz que disse, Adriano, vamos lá nesse acampamento? Ele faleceu. Aliás, sabe aquele primeiro que eu disse que morreu no acidente de carro? Irmãos, de 5 filhos sobraram 3, os pais já perderam 2. Um dos mais velhos e o caçula, que era da minha idade. Terça-feira eu fui na casa onde esses pais estão hospedados aqui em Brasília. Muitos anos que nós não nos víamos. Como... irmãos, pai nenhum nessa vida poderia enterrar seus filhos. Pai nenhum. Assim, na minha frente, pai e mãe, chorosos, porque o seu caçula morreu. Eu não fui levar nenhuma explicação, nenhum insight teológico. Eu tinha muito pouco a oferecer. Mas ofereci de braços abertos. E a respostinha depois no WhatsApp foi: obrigado, Adriano. Obrigado porque você veio aqui. Irmão, estende o olho ao lado, porque é bem possível que tenha alguém gemendo de dor e precisa de você. Pastor Adriano, eu não tenho treino. Ninguém precisa de treino para exercer compaixão. A gente precisa de alma, só isso. Irmãos queridos, sabe uma coisa terrível que é muito comum acontecer? Eu não sei se por falta de habilidade ou por puro egoísmo, porque afinal de contas, adentrar na dor do outro, de alguma forma você torna participante dessa dor. C.S. Lewis escreveu um livro chamado Anatomia de uma Dor. Esse livro é um livro de lamento tão pesado que quando ele escreveu, eu não sabia disso, ele publicou com um pseudônimo, nem publicou o seu nome. Ele foi casado por muito pouco tempo com a Joy. Coincidência divina. A alegria que ele disse ter encontrado em Cristo. Joy é alegria em inglês. E ele relata algo curioso, na solidão da sua dor. Olha o que ele diz, abre aspas. Eu estou ciente de ter me tornado um constrangimento para todos os que eu encontrava. No trabalho, no clube, na rua, eu vejo pessoas que, enquanto se aproximam de mim, estão tentando decidir se tocarão ou não no assunto. Eu odeio quando elas tocam no assunto. Mas eu também odeio quando elas não tocam no assunto. O senhor R tem me evitado por uma semana. Talvez, disse C.S. Lewis, o enlutado devesse ser isolado em lugares especiais, como leprosários. E ele continua dizendo, a mim me parece que eu sou pior que um constrangimento, eu sou a face da morte. Se eu encontro um casal feliz, eu os percebo pensando, puxa, um dia um de nós será como ele. E aí a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não quer se envolver na dor de ninguém. Ou, muito cuidado, quando você mergulha na sua própria dor, você não tem tempo de olhar para a dor de mais seu ninguém. Irmãos,
eu quero concluir dizendo algo importante para você. Eu sei que o sofrimento deixa marcas e marcas profundas, e desde o dia que a gente decidiu aqui falar de Jó, esse é um tema tão desafiador para nós quanto é para qualquer um. E a gente não vem aqui com pretensão alguma de respostas fáceis, de esquemas vencedores do tipo 5 passos para alcançar a vitória. A vida real é tão mais do que isso. Mas sabe o que a gente encontra nesse livro? A gente encontra nesse livro caminhos ou diretrizes que podem nos ajudar quando tudo está silente, quando não há respostas, quando não há nenhuma outra direção. O livro de Jó nos ajuda a olharmos para além do instante da dor. E sabe, uma notícia muito boa para você e para mim é que nós podemos olhar para muito além de onde Jó poderia ter enxergado. Nos nossos sofrimentos, você pode olhar lá para a cruz do Calvário e se lembrar que você não sofre sozinho. E em olhando para a cruz do Calvário, você vai olhar para a sepultura. E em olhando para a sepultura, você vai olhar para a ressurreição. Em olhando para a ressurreição, você vai enxergar não mais o Cristo sofredor, mas você estará diante do Cristo vencedor. Essa semana foi difícil para nós. No início da semana, estávamos nós sepultando o seu Nivaldo. Dona Ana perdeu o marido. André perdeu seu pai. Sexta-feira, nós estávamos dizendo adeus para o Clóvis. Lélia ficou viúva. Mas sabe o que aconteceu? Tanto em um momento quanto o outro, é que nas lágrimas doídas desses irmãos, nós chamávamos a atenção para a esperança em Cristo Jesus. Você não está sozinho no seu sofrimento, irmão e irmã. Levanta os olhos, lamente, coloque isso diante de Deus e siga, e siga, e siga até que você ouça a voz daquele que nos prometeu e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não mais existirá, e não haverá mais pranto, nem luto e nem dor. Um dia, isso que hoje é promessa, será para nós realização. E é por isso que eu e você, eu convido a você, diante da sua dor, a olhar para aquele Cristo sofredor, que sendo ele justo, puro, sofreu por causa do meu e do seu pecado, morreu a nossa morte, para dar a você um caminho de esperança. Que o sofrimento pode abalar, mas não retirará de você essa maravilhosa esperança conquistada pelo Rei dos Reis, que morreu, ressuscitou, vivo está à destra de Deus Pai.
caminhando conosco em meio às nossas dores. Por favor, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus, só o Senhor conhece a dor, a esperança frustrada, a oração não respondida, a enfermidade não curada, o medo apavorante, a ansiedade que paralisa, a depressão que consome. O Senhor conhece cada coração aqui. E a minha oração é que o Deus de Jó, que é o nosso Deus, que socorreu aquele homem na sua mais profunda dor, socorra essa gente que aqui está. Socorre a Lélia, socorre o André, socorre a dona Ana, socorre a Soraya, socorre todos quantos perderam entes queridos, socorre aquele que geme, aquele que chora, aquele que sente, aquele que perdeu, aquele que se frustrou. O Senhor é nosso socorro, não tem mais a gente a quem recorrer, nós recorremos a Ti. Olha para nós, por favor. Olha para esse povo que se chama pelo Seu nome, que ainda que pecadores nós estamos diante de Ti, de almas prostradas e dobradas, dizendo: o nosso socorro só pode vir do Senhor. De mais ninguém, de mais ninguém. Olha para essa igreja em nome de Jesus e que nós sejamos aquele povo que sabe dividir dores e alegrias. Que nós sejamos aquele povo que não permite que o sofredor sofra sozinho. Porque maior lição nos deu o nosso Mestre. Olha para cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado por Tua santa e preciosa palavra. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém.